Quando nós somos igreja, é quando nós nos unimos em comunhão, não somente quando estamos juntos, participando à mesa, né? Como é sempre citado, participando de uma refeição, ou estamos juntos em algum lugar, mas também na comunhão no Espírito. Quando você está orando e lembra de algum irmão, e você ora por ele, você tira o tempo de orar por você, para orar por alguém. Quando o tempo que você tem com Deus, você ora por alguém. Imagine você cheio das necessidades, o irmão Paulo, João Paulo, os irmãos que aqui estão, e você tem a oportunidade de estar diante, lá no tribunal, no fórum, e você tem uma oportunidade de estar diante do juiz que pode resolver os seus problemas. E você está com tanto problema que você vive sempre lembrando desses problemas com frequência. E só quem pode resolver e determinar, assinar o papel, é este juiz que lá está. Mas você conhece outros irmãos que têm a mesma necessidade ou até outras necessidades diferentes da sua, que não têm a oportunidade, talvez, de estar diante do juiz neste momento e que precisa do seu intermédio para que ele venha saber, eu conheço alguém que está com uma necessidade assim, 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 e eu peço que o Senhor também o ajude. Mas o tempo é tão pouco, né? Que você tem tempo mal para falar dos seus problemas, quem dirá dos problemas dos outros, né? Mas você abdica da sua oportunidade de falar do seu problema e fala do problema do seu irmão para esse juiz. Aí ele vai resolver, através de uma canetada, é uma ilustração, os problemas daqueles que você conhece. É difícil, não é difícil? É difícil. A gente tem tanto problema e a gente ora tanto por nós que, na maioria das vezes, ou quase sempre, a gente esquece de orar pelos nossos irmãos. Amém? A gente esquece. A gente não lembra de orar pelo problema de um, pelo problema do outro. E quando ora, talvez é tão pouco mencionado alguns irmãos. E eu acho que o gesto maior de comunhão para você, no momento que você está sozinho com Deus, é você lembrar dos seus irmãos e você tirar o tempo que você tem com Deus para lembrar deles. Você está com dor, mas você lembra, Senhor, abençoe a irmã Lúcia que está lá com aquele problema no joelho até agora, e você está cheio de dor. Você não abençoa ela lá, cura ela lá, cura o irmão também que está enfermo, cura aquele outro irmão, e você está cheio de dor, mas cura aquele outro irmão, aquele outro irmão, aquele outro, e você também está cheio de dor. Aí você pede para Deus abençoar o irmão, porque você também está passando uma situação financeira complicada, mas você ora por outro. Não, abençoe o irmão lá, pai, leva para ele, abre as portas. E você está precisando de uma janela aberta, você não abre a porta para o irmão. Abre a porta. Isso é mostrar amor. Quando ninguém está vendo, só você sabe, né? Fazer alguma coisa para todo mundo ver, às vezes fica fácil, para esperando aplausos de alguém. Mas quando você está sozinho com Deus, que é a maior demonstração de amor, quando você lembra de alguém e você gasta o seu tempo, o tempo que você tem, para orar por outras pessoas. E isso é orar um pelos outros, né? Isso é viver como igreja. Isso Deus colocou no meu coração. Agora eu tenho certeza que é para mim e provavelmente para alguém também que está aqui. Amém? Então vamos continuar orando uns pelos outros, sempre que tiver a oportunidade. E eu peço aos amados que abram comigo lá em Mateus, no capítulo de número 12. A partir do verso 25, mas o principal, 28, 29 e 30, mas eu vou ler a partir do 25. A mensagem muito, mas muito conhecida entre os irmãos, mas eu tenho certeza que hoje Deus vai falar de uma forma poderosa em cada coração. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Peço que você leia na sua Bíblia desta forma, a partir do verso de número 25.
aqueles que puderem e quiserem ficar sobre a planta dos vossos pés, em reverência à palavra de Deus. E ele começa assim no capítulo 11, no verso de número 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Capítulo 11. E diz desta forma a partir do 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Feche seus olhos. Senhor Deus, ó Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, está agora, ó Pai, diante de nós a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, fale conosco aquilo que nós necessitamos ouvir, Pai. Fala conosco, Pai, aquilo que vem do Teu coração e que vai nos corrigir, que vai nos exortar, que vai nos dar ânimo, que nos vai consolar, que vai verdadeiramente nos confrontar, ó Deus. Mas fale conosco. Eu tenho certeza que o Senhor fala com cada um aqui, ó Pai, da forma que o Senhor quiser. Pois o Teu Espírito traduz essa palavra ao coração de cada um, da forma que cada um precisa ouvir. Pai, em nome de Jesus eu te peço que tire dos nossos olhos, ó Pai, as escamas, tira dos nossos ouvidos os comichões, ó Pai, tira toda a pedra do nosso coração, que a gente possa ouvir, enxergar e guardar a Tua palavra, entender a Tua palavra todos os dias. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor não deixe que nenhum dos que aqui entraram sair da mesma maneira. Eu peço que o Senhor fale com cada um, ó Pai, que o Senhor toque em cada um, que cada um venha ouvir a Tua voz nos ouvidos, Pai. O Senhor venha falar pessoalmente com cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que o Senhor sente no lugar ao lado de cada um e que eles venham sentir a Tua presença ao lado deles, ó. Que eles venham verdadeiramente saber que o Senhor está neste lugar e eles adoram um Deus vivo, um Deus real, um Deus que opera maravilhas, um Deus que opera prodígios e milagres, um Deus que prescruta o íntimo do coração, que sabe o que pensamos, um Deus que sabe neste momento o que se passa na nossa alma. O Senhor sabe, Deus, a angústia, o sofrimento, o agradecimento, a comunhão, a gratidão. O Senhor sabe tudo o que se passa. Por isso, Pai, em nome de Jesus, transforme vidas aqui neste lugar nesta noite. Transforme, ó Deus, as pessoas que estão aqui neste lugar nesta noite. Não deixe que nenhum venha sair daqui da mesma maneira que saíram de casa, mas que venham chegar transformados cada vez mais pelo Teu Espírito. E eis-me aqui, Senhor. Faça isso comigo. Eu preciso disso todos os dias, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, continue falando com cada um, fale conosco, preencha esse lugar com a Tua santa e doce presença, continue sentado no lugar de honra dessa casa e assista a esse culto que está sendo oferecido a Ti, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos. Amém e glória a Deus. Amém. Os amados podem tomar os seus assentos. Glória a Deus.
essa mensagem, lugar de descanso, eu tenho certeza que todos aqui que trabalham, né, que saem das suas casas cedo, às vezes até na madrugada, ou que voltam de madrugada para casa, mas saem no meio do dia, independente do horário, quando você sai para trabalhar, ou sai para algum afazer, né, até numa viagem que você está fazendo em outro estado, conhecendo, está lá de férias, chega um certo dia que você fica angustiado querendo voltar para casa. Você sente falta do quarto, do banheiro, você sente falta de qualquer lugar que te traz paz. Do lugar que você se sente seguro e você tem um lugar para descansar, né? Quantos aqui um dia não recusaram um convite de alguém? Vamos à praia, vamos num churrasco, vamos viajar? Aí você responde o quê? Não, eu vou ficar em casa, vou descansar. Hoje eu vou descansar. Esse final de semana eu só quero ficar em casa descansando. Todo mundo tem esse lugar de descanso, que é a casa. E quando você está dentro de casa, você tem um lugar dentro de casa, que é o seu lugar de descanso dentro da sua casa, que num contexto geral, a sua casa é o lugar de descanso, né? Ninguém consegue descansar na cozinha. Quem consegue descansar na cozinha? Ninguém. Na cozinha você trabalha, né? Ninguém coloca uma cadeira na cozinha e fala, hoje eu vou ler um livro na cozinha. Ninguém. Ou tem alguém que faz isso? De repente até tem. Ninguém pega uma cadeira, me deixa em paz, eu vou lá para a cozinha descansar. Ninguém faz isso. Geralmente, a cozinha, quando você está cozinhando, você está lavando uma louça, uma panela, um prato, e às vezes até reclamando, só eu que lavo panela, só eu que faço isso. Não é o lugar de descanso. Mas aí alguém vai dizer, não, o meu lugar de descanso é na sala, que tem aquele sofá retrátil, que eu gastei uma grana nele. Aí você vai contar quantas vezes você sentou no sofá durante o tempo que você comprou, né? Quantas horas do dia você fica sentado no sofá para quem trabalha? Pouquíssimo. Quem aproveita são as crianças pulando em cima para quem tem filho, né? E sabe. Mas você comprou o sofá no intuito de ser um lugar confortável para você sentar. Então, quando você está na rua, o seu lugar de descanso é sua casa. É o que você anseia chegar. Quando você está dentro de casa, o seu lugar de descanso é o sofá, ou é o quarto, ou tem aquele que vai para o banheiro e fica lá 1 hora sentado, sem fazer nada no sanitário, só para ter um descanso. Dos filhos, da esposa, ou a esposa vai lavar o cabelo, fica 3 horas no banheiro, porque ela quer ter um descanso. Dos filhos, Vanessa riu. Quer ter um descanso? Né? Mas é verdade, porque é o momento que você entrar no banheiro, fechou a porta, graças a Deus. Aí você vai, liga o chuveiro, aí lava o cabelo, aí, principalmente a mulher, né? A mulher no chuveiro. O homem é aonde? Pode falar. O homem é aonde? No vaso, sentado. Tá fazendo nada lá, às vezes, só sentado. Rolando a tela do telefone, com a mão assim, pensando. Aí depois ele, ih, pai, é verdade, tem que dar descarga. Mas já passou 40 minutos lá dentro. E não mais que isso, às vezes o filho está na porta. Papai. Experiência, né? E resumindo, qual é o lugar de descanso? Né? É o lugar mais inusitado que a gente possa imaginar, é o banheiro. Porque se você está no quarto deitado, ou quando você vai dormir, né? Que ali é o momento, é o clímax do dia, a hora para quem está cansado é de chegar na cama, deitar e dormir. E resumindo, a nossa vida, ela não existe exatamente um lugar de descanso. Ela existe um lugar de repouso. A gente repousa por algum tempo e logo depois
volta a ficar cansado novamente, porque a labuta do dia volta no outro dia. Aí começa tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo. E assim o dia não acaba, os dias, as semanas, e a gente sempre quer vir para o lugar de descanso, a gente sempre quer vir para o lugar de tranquilidade, um lugar de segurança, a nossa casa, mas o lugar de segurança da nossa casa cada vez mais tem cerca elétrica, o lugar de segurança da nossa casa cada vez mais tem porteiro eletrônico, tem câmeras, que agora de noite parece que está de dia, a resolução você consegue enxergar até a íris de quem está passando na rua, ela acompanha para lá, acompanha para cá. E onde é o lugar seguro nosso? Aonde é o lugar de repouso nosso? Não tem. Se a gente for parar e analisar, não tem. A gente tem momentos de lazer, nós temos momentos de repouso, de descanso, pouquíssimo tempo. Aí Jesus vem nessa palavra dizendo para um povo que no início do capítulo, no meio do capítulo, a partir do verso de número 20, fala sobre as 3 cidades impenitentes, que ele dá um recado às 3 cidades que ali estão, que ali tinham sido feitos prodígios, maravilhas, e elas não tinham aceitado aquilo que tinha acontecido, não tinha visto Jesus como o Salvador, o Filho de Deus. E ele vem no verso 25, contando esse texto ao qual nós lemos, e ele diz no 28, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque ele passou fazendo milagres e prodígios nas cidades, e alguns, uns e outros que o seguiam pelo que ele realmente era, pelas coisas que ele fazia, não pelo pão, não por estar todo mundo indo de curiosidade. Então ele lança um convite. Se para Sodoma e Gomorra vai ter menos rigor do que para você, vinde a mim. Você que está cansado, vinde a mim. Vem. Você que está cansado, você que está oprimido. E ele diz, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós estamos saindo de um período, para a igreja. Os irmãos sabem que é um período muito turbulento, principalmente aqui na cidades turísticas nessa época. Ela é acometida de muita gente devido ao período do carnaval, e não só aqui em Guarapari, no Brasil, no mundo todo. É uma festa aguardada por milhares, inclusive eu, antes de ser convertido, eu também esperava ansiosamente essa data. Mas é um momento que todo mundo faz o que quer, é liberado fazer o que quiser, pode fazer. É um momento em que todo mundo pode pular, o homem pode se vestir de mulher, a mulher se veste de homem, outros nunca tiram a roupa nunca mais, continua vestido de mulher, outros esperam essa oportunidade para se revelar, para se mostrar quem é. Aqueles que cometem atrocidades, maldades, uns esperam para poder ir pular, outros esperam para poder ir roubar, outros esperam para poder ir ganhar dinheiro, Existem 1000 motivos para a população em geral esperar o momento e os dias de carnaval. Casamentos são desfeitos, amizades são perdidas, bens são perdidos, coisas que trabalharam anos para conquistar são perdidos também, filhos são perdidos, virgindades são perdidas, jovens que vão conhecer a primeira vez o carnaval se perde também. Todo mundo procura a alegria, pastor? O prazer de estar ali, preenchendo, se divertindo. Aí vai acabando esse período, as pessoas começam a se sentir sozinhas. Estava cheio de gente em volta, pouco tempo atrás, milhares de pessoas, mas agora a pessoa volta para casa e se sente sozinha.
Os que estão trabalhando voltam para casa querendo repouso, descanso, mas logo depois tem que voltar a trabalhar de novo. Os que estão se divertindo voltam para casa e se deparam com a realidade, que a vida não é uma diversão. A vida não se resume em 4 dias, em uma semana. A vida não se resume em pular, em dançar, em se divertir, porque o mês está terminando e logo os boletos começam a chegar novamente, se já não estiverem vencendo mais um. A realidade volta. Aí a gente se depara, como eu já recebi mensagem esses dias, agora o ano começou. A gente está chegando no final de fevereiro, e tem gente que está começando o ano agora. Já tem 2 meses que começou 2026, e tem gente que vai levar a sério a partir de agora, segunda-feira. Aí, resumo, a gente trabalha, se diverte, corre atrás, a gente dedica uma vida a alguém, a uma pessoa, a um serviço, a uma empresa, se dedica uma vida aos nossos prazeres e no final de tudo a gente só quer o quê? Descanso. Né? A gente só quer descanso, irmão. No final de tudo, todo mundo só quer descansar. Afinal de contas, às vezes a gente não consegue vir ao culto à noite porque a gente está cansado. A gente nunca consegue chegar nesse período realmente de descansar. A gente sempre está preocupado com alguma coisa. A gente sempre está preocupado com o trabalho, a gente sempre está preocupado com a família, a gente sempre está preocupado com os meninos que estão na escola, a gente sempre está preocupado com outras coisas, preocupado com isso, preocupado com aquilo, a empresa, preocupado com tudo. E a gente está sempre preocupado e a gente não descansa. O cérebro ainda assim de noite, dormindo, está trabalhando e você acorda parecendo que correu uma maratona, cansado, não descansou, porque você dormiu preocupado, cansado, às vezes se preocupando até com coisas positivas, coisas que vão edificar, vão crescimento para você, para sua família, até coisas preocupantes para a igreja, edificantes para a igreja. Mas você acorda cansado, não descansa. Tenho certeza que o pastor Alex, por inúmeras vezes, já dormiu pensando em alguma coisa referente ao culto, à igreja, à ordenança, às coisas que acontecem. Por mais que das coisas de Deus, existe a preocupação em torno disso tudo. E por mais que é lícito você dedicar seu tempo, seu trabalho, todas essas coisas, mas a verdade é que o cérebro nunca descansa. Todo mundo aqui já dormiu preocupado com alguma coisa. Os diáconos, todo mundo, tenho certeza disso. E resumindo uma coisa, a gente nunca descansa. Nunca. Aí quando Jesus vem falar isso, ele está dizendo para um povo que não aceitou ou não acreditaram nas coisas que estavam acontecendo nas cidades. Se você começar a ler a partir do verso 20, você vai entender que maravilhas, milagres, coisas poderosas aconteceram. Que por motivo de desobediência, vocês vão ver e sabem da história que no Egito, os que eram para receber o lugar de descanso deles, aonde existiam anos e anos de escravidão, de labuta, de trabalho, de sofrimento, Deus falou que ia tirar eles de lá. Existia um povo que era destinado para descansar naquilo que Deus ia dar a eles, por desobediência, por não acreditar no projeto que Deus tinha estabelecido, ficaram para trás. E outros que vieram depois usufruíram daquilo que era para eles usufruir. Então, por não acreditar nas próprias palavras de Cristo que ali estava, Jesus começa a dizer para aqueles ainda em conformidade: vem a mim você está cansado? Você está oprimido? Então vem, eu vou te aliviar. Toma sobre mim o meu jugo. Já foi ministrado a respeito disso um certo tempo.
Mas a verdade é que o único lugar de descanso que você pode ter, que eu posso ter, independente de onde você está, de onde você mora, esse lugar tem nome, não é um lugar, é uma pessoa, e se chama Jesus. Esse é o lugar de descanso. Esse é o lugar de descanso. Me diz, minha sogra, a enfermeira que ali está, como que você consegue descansar em um ambiente de trabalho onde você vê a pessoa entrando com vida e tempos depois falecendo e a família prostrada em cima da maca chorando de luto, com câncer comendo? Como você consegue ter um paz no lugar desse? Como você consegue chegar em casa e dormir tranquilo, como se nada tivesse acontecido, como se estivesse cuidando de cordeirinhos no pasto? Me diz como que uma pessoa que trabalha no necrotério consegue dormir em paz, abrindo um semelhante igual a ele, talvez sem uma perna, decapitado, inúmeros acidentes de formas que você e eu não conseguem ver. Uma pessoa lá, para ela é normal fazer aquele trabalho. Como que uma pessoa dessa consegue dormir? Você teria paz? Como que você consegue dormir sabendo que uma pessoa que está ali agora, você já sabe, amanhã ela provavelmente não vai estar se alimentando por sonda, precisando ir no banheiro carregado, na cadeira de roda, fazendo as necessidades, até chegar lá já fez, aí tem que voltar, a faxineira limpando, não conseguiu chegar no banheiro. Como que você dorme em paz no lugar assim? Como que você consegue dormir em paz sabendo que a empresa não está girando, que você precisa pagar fornecedor, você precisa pagar cliente, você precisa pagar os funcionários, um imposto federal, estadual, municipal, que arranca o couro do empresário? Como que você consegue dormir em paz? Ninguém consegue dormir em paz. Como que você consegue dormir em paz sabendo que a sua filha saiu e existe um tanto de gente por aí fora com maldade na mente, tanto que você chega na porta da escola antes do portão abrir, que você já está preocupado com o que pode acontecer dali para fora? Você não dorme em paz, você não fica em paz, você não descansa, ninguém descansa. Você pode estar morando num condomínio fechado, cheio de segurança, ainda assim, você não consegue descansar, porque o mundo não se resume só ali dentro. A falsa segurança que existe no mundo, imposta aí no mundo, não engana mais ninguém. A nossa segurança e o único lugar que você tem para descansar é em Jesus Cristo. Não é nem no colchão da sua casa. Quantas noites em claro você passou acordada no colchão que você gastou uma nota para poder dormir bem? Um colchão, um travesseiro com pena de ganso, e ainda assim você não dorme, você não descansa. Então nem na sua casa é um lugar de descanso. O único lugar de descanso se chama Jesus, irmão. E é uma realidade para mim isso. Porque você pode estar em qualquer lugar do mundo, se você não estiver em Cristo, ali você não consegue descansar. Você não consegue descansar no intuito de saber, o dia de amanhã provém de Deus. Eu vou fazer a minha parte. E o descanso não é esticar uma rede e esperar Jesus fazer por mim. O descanso é eu fazer, sabendo que Jesus vai honrar o que eu estou fazendo. O descanso é você plantar, acreditando que Jesus vai fazer crescer. Esse é o descanso. Não é orar para a terra que tem nada para brotar, sendo que você nem lá foi plantar. Mas é você ir lá plantar debaixo de um sol quente, acreditando, não, Deus vai dar o crescimento, vou fazer a minha parte. E até uma, até uma meio que contradição, como que a gente descansa em Cristo trabalhando? Como? Como que a gente descansa, se Ele é o nosso lugar de descanso, trabalhando? Como? Quando você entende que o próprio Deus, Ele trabalhou os 6 dias, descansou um.
você entende que o próprio Deus, ele sendo o local de descanso, ele vai te dar descanso, mesmo você trabalhando todos os dias. Você chegando em casa cansado, criança pulando para lá e para cá, você está em paz, porque Jesus, ele é o descanso, não é o sofá. Você trabalha todo dia, está preocupado, cansado, foi para a cama deitar, descansou porque ele é o descanso, não é a cama. Quando você descansa em Deus, não nas forças do seu braço, não na capacidade da sua mente, não no conhecimento que você tem, não, eu vou naquela entrevista, a vaga já é minha, porque eu tenho um curso, porque eu tenho especialização, porque eu falo 55 idiomas, e estou criando um idioma aí também para inventar, eu sei tudo, a vaga é minha. Se você vai confiando nas forças do seu braço, você não consegue descansar, porque quando chega lá e vem a resposta negativa do que você esperava, você se frustra, se abate. Mas eu fiz tanto, eu me dediquei tanto, mas quando você vai descansando em Deus, o descansar em Deus é o quê? A vaga não é garantida, a vaga depende da vontade de Deus. Deus aprovando, eu lá ou não, estou em paz, porque foi Deus quem quis assim. Isso é descansar. O descansar não é achar que tudo vai dar certo para você, mas é que quando deu errado, Deus estava lá também. Isso é descansar. É você saber que quando aconteceu um acidente e você se machucou, você falou, não, aconteceu porque Deus quis assim. E você está em paz com aquilo ali. É quando você perde um emprego e começa a passar as dificuldades, você começa a entender, não, foi Deus quem permitiu para mim aprender alguma coisa com ele, foi Deus quem quis assim. Isso é descansar em Deus. Porque todos aqueles que também descansaram em Deus, não tiveram uma vida plena de alegria, pulando e saltitando, mas tiveram momentos difíceis, mas a confiança deles estava em Deus. Então eles entenderam que o lugar de descanso não é uma árvore com um banquinho embaixo, olhando a natureza. O lugar de descanso pode ser em qualquer lugar, mas desde que Deus esteja dentro de você, desde que Ele seja o seu descanso, é você entender que a sua vida pertence a Ele, é dele, e é tudo por Ele, feito para Ele, para glorificar o nome dEle. Isso é descansar em Deus, é você entender que é o lugar de descanso, é você tirar esse peso que você carrega nas costas, esse jugo que colocaram sobre você, e você deixar colocar o dele, porque o dele é manso, porque o dele é leve, o fardo dele é suave. É você tirar esse peso que você carrega das responsabilidades de viver nessa terra e deixar, Deus, eu estou tirando agora e eu quero pegar o teu, porque o teu é suave. Ele não disse que ele vai tirar o seu e deixar sem nada. Toma o meu jugo. É suave, irmão, é leve. Quando você descansa em Deus, Ele que te guia. É Ele que te guarda. O jugo, para os irmãos sabem, era aquilo que se colocava, né, sobre o pescoço dos bois para poder puxar a carroça. Botava sobre aquilo no pescoço dos bois, que era a atração que puxava as carroças. E quando botava aquilo no pescoço dos bois, alguém ia conduzindo a direção. Não bota só e o boi vai para lá, para onde ele quer ir, mas alguém vai puxando. Então, quando você deixa Jesus colocar sobre vocês o guia dele, é Ele quem te conduz, é Ele quem te leva. Simples. Quando a gente vive para Cristo, Ele é o lugar de descanso. Mas quando a gente vive para Cristo na obediência, a gente entende que Ele é o nosso lugar de descanso. Que você não sai de casa, vem para a igreja achando que aqui você vai ter paz. Você vem para cá achando, não, a igreja, família de Cristo, eu vou para lá porque lá eu tenho paz. Você não sai de lá achando que vai sentar nessa cadeira. Eu falo, não, eu vou para lá porque lá é um lugar de paz. Lá é um lugar de descanso. Porque se você pensar dessa forma,
a gente acha um jeito de deixar essa igreja aberta 24 horas. Quando você sair do serviço, você vem direto para cá e senta aqui e descansa. Traz a sua família para cá, fica aqui. Quando você sair da escola cansado, vontade de dormir diante da faculdade, você vem para cá, senta aqui e fica descansando. Por quê? Não é a igreja que está aqui, irmão, esses ventiladores, que podia ser um ar-condicionado, você estaria mais descansado. Se você for olhar por essa ótica. Mas é quem está aqui que é o descanso. Porque é uma pessoa que o lugar de descanso é. Esse lugar de descanso se chama Jesus, irmão. Se aqui você sente isso, é porque ele se faz presente. Se ele sair daqui, isso aqui vai ser um lugar de tormento, irmão. Sabe por quê? Eu sou cheio de defeito, quem vive comigo sabe. Pergunta a minha esposa ali, quero te dar uma lista dos meus defeitos. Então, se eu for viver aqui com o Alan, ele também tem muito defeito. Com o Paulo, com o João Paulo, com a minha diaconisa lá atrás, o diácono, né? Se o Espírito Santo de Deus sair daqui de dentro, irmão, você vai ser um inferno isso aqui dentro. Por quê? Você vai estar vivendo com homens e mulheres que mentem. Você vai estar vivendo com homens e mulheres que amam mais a si mesmo do que o irmão. Você está vivendo com homens e mulheres que não reconhecem os próprios erros. Porque você sabe quem faz ver isso? O Espírito Santo de Deus. E o lugar de descanso aqui se chama Jesus. Se ele sair daqui, irmão, ninguém fica aqui não, nem essas cadeiras, porque a gente vai quebrar um no outro aqui brigando. Porque é uma igreja feita de ser humano, cheio de defeito, falhos. Porque quem nos convenceu do erro e do pecado se chama Jesus, que é o nosso lugar de descanso. Que quando você está cansado de tudo, a ponto de chutar o balde mesmo, você está cansado de chutar a tua esposa, você está querendo já sair de casa, você está querendo largar o seu emprego, é para onde você vai quando você dobra o joelho e fala: Senhor, tira isso de mim, eu não quero mais ser assim. Me dá paciência, me dá tranquilidade, bota em mim o fruto do Espírito, a longanimidade, o descanso, coloca em mim a paz, o amor, a temperança. Aí você começa a lembrar, aí você volta a ser um cristão de novo. É uma realidade, irmão. Então o seu lugar de descanso nunca vai ser o seu sofá. O seu lugar de descanso sempre vai ser os braços de Jesus, irmão. Sempre vai ser os braços de Jesus. Sempre. Por mais que quando você está cansado no seu trabalho, você quer chegar em casa, ver a tua esposa, você quer ver os teus filhos, sentar no sofá, ligar a televisão, botar lá uma programação, fazer o que te faz tranquilo dentro de casa, o seu lugar de descanso sempre vai ser os braços de Jesus. Porque o sofá, ele te dá descanso físico, irmão. Um exemplo, quando termina o período de louvor, meia hora, 40 minutos, né? Todo mundo já senta rapidinho. Por quê? Ficar em pé cansa. Fato, a gravidade sempre está te puxando para baixo. Então você descansa aí no seu corpo físico, a musculatura do seu corpo. Às vezes está todo mundo relaxado, né? Mas o espírito por dentro, irmão, só você sabe como é que está. Seu coração, só você sabe como é que está. O seu espírito, só você e Deus sabe como é que está. Aí eu falo para você, como que você consegue descansar o seu espírito no sofá, irmão? Como? Como você consegue descansar o seu espírito sentado no vaso no banheiro, 40 minutos, 1 hora? Como que você consegue descansar o seu espírito lavando o seu cabelo 3 horas no banheiro, gastando o shampoo e o condicionador todo? Só sai de lá quando acaba, porque era o seu momento de paz, não era? Era. Mas aí você volta tudo de novo quando acaba aquele tudo ali. Por quê? Então você começa a entender que o seu momento de paz e de descanso não é um lugar físico, não é a beira da praia, irmão, por isso que por mais que te traz paz, não é a igreja, por mais que te traz paz,
Não é a sua casa, o quarto, o banheiro, qualquer lugar que seja, o teu lugar de descanso, irmão, espiritualmente falando, se chama Jesus Cristo. Se você estiver nele, se você estiver nele, você tem paz em qualquer lugar, irmão. Você tem paz em qualquer lugar. Você pode estar trabalhando no meio de várias pessoas que faz um inferno a seu respeito, mas você está em Jesus, irmão. Você está em Jesus, e quem está em Jesus é mais que vencedor. Você pode estar em casa no maior pé de guerra, independente dos motivos que seja. Se você está em Jesus, você é mais que vencedor, porque ali Ele é o seu lugar de descanso. Mas para isso nós temos que entender e devemos saber que nós devemos servi-lo e adorá-lo. Nós devemos saber que temos que viver em paz. Por que eu citei o lugar? Se você pegar o histórico do Novo Testamento ali, as caminhadas de Jesus, você vai ver que ele foi sempre, ia sempre para algum lugar depois que ele era caluniado, ou que ele fazia uma missão e ele ia descansar, ou logo, ele sempre ia. E historicamente falando, esse era um lugar chamado um lugar de descanso para ele. Era onde moravam os seus amigos Lázaro, Marta e Maria, Betânia. Era o lugar que ele ia para descansar, que é uns lugares que você vê que ele ia para uma casa de amigos para fazer coisas naturais de humano, comer, conversar. Então todo mundo tem um lugar físico, que é o seu lugar de descanso. Físico. Espiritual. O lugar de descanso de todo mundo se chama Jesus. Amém? Então, para finalizar, Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A gente só vai entender que Jesus, ele é o nosso lugar de descanso, se a gente aprender a confiar nele. Né, pastor? Se a gente aprender a confiar nele, a gente vai entender que ele é quem nos dá o descanso da nossa alma. Hebreus 4:9: Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. No 10: Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus dá das suas. No 11: Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Citando aqui o fato acontecido no Êxodo. Então, a gente só vai ficar fora desse repouso se a gente estiver vivendo em desobediência para com Deus. Se a gente aprende a obedecer, porque é melhor obedecer que sacrificar, a gente não precisa sacrificar a nossa paz. A gente não precisa sacrificar o nosso descanso. Se a gente obedecer a Ele, a gente tem um lugar de descanso eterno, que se chama Jesus, irmão. E é nele que a gente vai descansar, não só enquanto estivermos aqui, mas também na eternidade, que é o lugar de repouso que anseia todo mundo. Amém? Todo mundo anseia. E no Salmo 116:7: Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Se talvez um dia você já sentiu essa paz e hoje não sente mais, talvez é o momento de fazer essa mesma oração ao qual o salmista fez. Você saiu do lugar de repouso. Você saiu. E talvez a sua alma está perturbada. E é momento de voltar para esse repouso. E é uma grande verdade, irmão. Quantos aqui se ira, sente raiva de alguém, ódio de alguém, faz alguma coisa
que você mesmo depois pensa a respeito, se preocupa demais, demasiadamente com o dia de amanhã, está preocupado já com a segunda, o que vai ser, o que vai acontecer. A gente saiu do nosso lugar de descanso. Saímos do nosso lugar de descanso, irmão. Se a gente acredita que Deus ele provê, que o dia de amanhã pertence a Ele, que não devemos nos preocupar com estas coisas, né? Porque se os pardais comem, se faz tudo isso, como Ele mesmo diz na sua palavra, se a gente se preocupa demais com as coisas de amanhã, é porque a gente saiu do descanso, irmão. A nossa alma está perturbada. E 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Se existe um motivo para estarmos aqui hoje, você saiu da sua casa, do seu lar, está aqui hoje, esse motivo se chama Jesus, irmão. Amém? Se chama Jesus. Rapidamente, como que o sair do lugar de descanso é preocupante para o cristão. Sair desse lugar de descanso, achando que existe outro lugar qualquer que pode ser melhor do que esse. Não tem. Recebi uma mensagem, uma ligação ontem, e eu liguei para um amigo, e muito angustiado, um conhecido, muito angustiado, porque ele chegou em casa e encontrou a casa vazia. Encontrou a casa vazia. E a casa outrora estava cheia de gente, criança correndo, esposa brigando, reclamando e tal. E ele queria paz, queria sossego. Aí ele chegou, pegou a casa vazia, deu uma angústia e tal, aquela coisa toda, aí ligou e fez aquilo outro. Aí pediram, liga para ele. Aí qual foi a resposta? A paz. Eu cheguei em casa, peguei a casa vazia, me deu uma angústia no coração. Eu falei, varão, não era isso que você queria? Ele, mas agora eu vi que não é. Eu falei, mas agora é tarde, né? E ali a conversa rendeu e eu não pude deixar de falar algumas coisas. Aí eu falo para você, é perigoso você sair do lugar de descanso, irmão. Sabe por quê? Quando a gente sai do lugar de descanso que se chama Jesus, a gente quer resolver as coisas por nossas próprias vontades. O que eu acho e o que eu penso se torna certo. E o que Jesus falou não é mais nada. Porque na nossa visão, se fosse eu, na época de Deus lá no Egito, não sai daqui. E vai junto com Moisés aí, ó, que eu vou dar uma terra melhor para vocês. Se fosse eu, estou de Giliardi, talvez naquela época eu ia olhar para cá, pô, eu estou trabalhando aqui, mas não tá tão ruim, né? Vou encarar esse deserto todo aí a ponto de morrer. Aqui eu tenho cebolas gigantes, como disse eles mesmos, né? Comia, bebia, dormia. No meu ponto de vista, seria melhor ficar aqui, porque aqui já está certo. Aí Deus pede para mim ir para um lugar que provavelmente eu morreria. Porque eu deixei de obedecer a Deus. Porque eu deixei de acreditar que Ele era onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabia de todas as coisas. Se Ele pediu para o pastor Alex, a partir de amanhã, tu pede conta da tua empresa, da onde você trabalha. Se Deus falasse com ele, ele ia coçar a cabeça. Rapaz, mas são quantos anos lá? Pensaria. Ou será que foi Deus mesmo que falou? Mas
teria isso, irmão. Com você também, tenho certeza disso. Se Deus chegasse para você aqui agora e falasse, ó, Deus manda você hoje pedir conta da tua empresa amanhã, que Ele vai te mostrar uma outra empresa para você trabalhar, aí você ia botar na caneta, pô, eu pedi conta, tenho 10 anos de empresa, a quita, vou perder tudinho. Você olhando com os seus olhos, você ia pensar o quê? Né? Aí é o momento que a gente sai do descanso, porque a gente não confia. Se a gente não confia, a gente não descansa, irmão. É você estar casado com uma pessoa que você não confia nela. Se ela for na padaria, você fica preocupado. A fila do pão atrasou um pouquinho, já começa a discussão. Por que você demorou? Por que os dias? Por que daquilo? Você não confia. Se você não confia, você perde o descanso. Porque você não confia. O segredo de nós pararmos de confiar, de descansar em Deus, simplesmente é o motivo de desconfiar das mãos dele. A gente sai do descanso, do lugar de descanso que se chama Jesus, porque a gente não confia mais no poder dele, irmão, na palavra dele. Essa é a grande verdade. A gente não confia mais no que ele pode fazer. A gente não confia e a gente sai do período de descanso. É quando a gente quer corrigir o nosso cônjuge da nossa maneira. Eu brigar, eu discutir, isso está errado, eu quero fazer. Mas se você confia e descansa em Deus, o que você vai fazer? Senhor, está na tua mão. Muda ela, no que ela precisar, muda. E se for comigo, muda eu também. Isso é confiar, né, pastor? Isso é descansar. Mas quando a gente não descansa, a gente quer fazer. E a gente fazendo, a gente se cansa. E esse é o perigo. Aí, para finalizar, o momento, o verdadeiro descanso que é em Cristo, depende de você e se chama atitude. É você ter atitude de confiar em Cristo. Porque se você confia nele, ele vai ser o seu porto seguro. Ele vai ser o seu descanso. Nós estamos falando de Jesus, irmão. Você não está falando do pastor Giliardi, não, que pode prometer e não cumprir. Eu não estou falando do Alain. Eu não estou falando do meu irmão Ailton lá atrás. Eu não estou falando de homens e mulheres comuns, não, irmão. Nós estamos falando de Jesus, irmão. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do Cristo ressurreto, que o que promete cumpre. Nós estamos falando daquele que tem palavra. Nós estamos falando daquele que falou e fez e vai fazer. Nós estamos falando dele. Nós estamos falando de um lugar que se chama Jesus Cristo, irmão. Nós não estamos falando de um lugar chamado sofá, nem cama, nem casa, nem marido, nem esposa. Nós estamos falando de Jesus. De Jesus. Então o seu lugar de descanso é ele, o seu lugar de confiança é ele, o seu lugar de confiança não é o teu marido, o teu lugar de confiança não é a tua esposa, o teu lugar de descanso é Jesus. Se Jesus está no centro e ele é o seu descanso, tudo ao seu redor contribui para o seu bem. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, está lá em Hebreus. Então, eu vou pedir que os irmãos coloquem sobre os vossos pés Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Aleluia. Glória a Deus. O texto ao qual ele... Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou segundo o seu plano, ou seu propósito. Então, se você ama a Deus, se você segue os caminhos dele,
se você tem Ele como o único e suficiente Salvador, meu irmão, minha irmã, descansa em Deus. Fica tranquilo, fica em paz, porque Ele é o nosso lugar de descanso, irmão. Amém? Você que conhece, vou pedir que você cante juntamente com o Ministério de Louvor esta canção. E essa canção é para você.